assim, hein, menina? Mais uma vez o pênalti. Ai, meu pai do Mas céu. pênalti não tá na regra? Tá na regra só pro lado, né? A regra tá mais do lado só, né, Chiquito? Agora vocês, jogadores, podem se jogar à vontade. O pessoal fica falando, não, os comedores, olha, o jogador não ajuda. Você ficou bem perto do verde aqui. Tá sai fora, olha o tamanho do apito. Pra ganhar do Curitiba, pra ganhar, vai ter que ter uns 10 pênaltis, hein? Mais uns 10 pênaltis. Aí que sabe. Tá bom. Agora, parabéns à nação corintiana, hein? Isso, hoje é aniversário. 115 anos de alegria. E os caras estão copiando até o Poropopó. Que fase que tá o Corinthians, meu Deus. Bom, Meus amigos, na vida existem duas certezas. Uma é a morte e a outra é que num derby vai ter pênalti pro Parmeirinha. Mais um pênalti pro Parmeirinha que não existiu, na minha opinião e na opinião de vários comentaristas, aonde o Flaco Lopes ali, ele simulou. Ele chutou a perna do Charles e caiu na área e o juizão caiu na dele, deu pênalti e o VAR simplesmente não chamou. Enfim, vamos ver aqui, eu separei um corte do programa Jogo Aberto, onde os comentaristas falam aí desse lance, de tudo que aconteceu no clássico de ontem, no derby na Neoquímica Arena, que terminou empatado em 1-1. Fica comigo até o final do vídeo, mas antes já se inscreve aí no canal, ativa aí o sino, deixa aí o seu like e a sua opinião. Foi pênalti ou não? Deixa aí nos comentários. Para aí, o Capela tá por aqui. Eu quero saber se a Renatinha também tá lá, hein? Capelanes já tá se acostumando, adversário, tá chegando bem perto. E aí, Capela, parece que o Corinthians tratou como uma vitória esse derby, hein? É verdade, mas olha, Renata, que delícia ser corintiano. Fala a verdade, acordar, olhar no espelho e falar: aqui é Corinthians, porque vai Corinthians, foi Corinthians, é Corinthians e sempre será Corinthians. Mas hoje não tem a Renatinha, não tem ninguém aqui. Que hoje é aniversário, é folga hoje, relaxa amanhã, só se representa na quarta. Vai Corinthians! Eita! Tá turbinado, hein? Bom, começou o jogo, o Palmeiras foi pra cima, foi criando oportunidades, até que veio a penalidade marcada por Ramon Abate Abel. E essa penalidade no Flaco Lopes gerou o gol do Vitor Roque, abrindo os trabalhos na arena em Itaquera. E eu quero saber de vocês se foi ou não foi pênalti. Já mostramos, revisamos. Não é um lance tão simples, ou é, Marco Aurélio Cunha? Lance difícil, eu acho que foi mais disputa de bola. Eu não daria esse pênalti. Olha, Cicinho, continua com a mesma opinião? Reforçou ainda mais, vindo de um peso dessa altura, não tem como. Marco Aurélio Cunha tem uma torre de serviços prestados ao futebol. uma torre. E aí, Ulisses, você que ontem comemorou por várias coisas, principalmente pela vida e seu aniversário. É verdade, Renata. Renata, eu acho que o Charles, a gente pode questionar assim, foi para derrubar ou não? É difícil você achar a força do contato. Mas ele calça. Para mim, aí foi pênalti. Olha, vocês dois estão... O que está acontecendo? Eu não sei, esse cara tá meio xarope. Ele fez aniversário ontem, acho que tomou água da chuva. Só pode ser. E nem choveu em São Paulo. Mas na rádio vocês ficaram de lados opostos, Não, porque ele me perguntou, né? Falou, e aí, Ronaldo, que você chegou daí? Eu falei, meu Deus, Você hein? tava lá do outro lado. Se jogar mais um, vira Camarote piscina é lá do pública outro aqui, lado. hein? Se joga mais um dentro da área, parecia uma piscina. Porque todo mundo se jogou e todo mundo olhando pro juiz, pro abate. E aí? Ele falou, esse aí não. Aí outro se jogou. Foram e aí? dois Esse aqui pênaltis também em um. não. Todo mundo se jogando Ele pra tá ver se muito ele bem dava um posicionado, pênalti. ele tá de Foram dois frente pro pênaltis em um. lance, ele foi convicto, isso é fato. Se ele acertou ou não, é outra história. Pública, Itaquera. Everton Guimarães, eu quero a sua opinião sobre esse lance. Você marcaria este pênalti para o Palmeiras, sim ou não? Ô, Renata... Ele tá sério. Não tem discussão, né? Sério que ainda tem gente que acha que não foi. Sério que tem gente que não viu o pênalti. E o que mais me chama a atenção é a coragem de marcar um pênalti contra o Corinthians da Arena Itaquera. Isso me chama a atenção. Pênalti! Toda hora tô marcando. Só que não teve... Eles querem mostrar coragem fazendo isso. Edu Dracena, Everton e Ulisses marcariam a penalidade. Marco Aurélio Cunha, Cicinho e Ronaldo não marcariam. Capelanes, você que está bem no centro das coisas. E aí, pênalti ou não para o Palmeiras? Qual foi a sua visão no lance que decretou o gol alviverde?
Uma rápida sublinhada aqui para começar a semana. O negócio é o seguinte, foi pênalti, mas foi menos pênalti do que o pênalti que a arbitragem não marcou em cima do Viveiros. O Gustavo Henrique dá um tranco nele e depois a bola bate no braço, sai o gol do Atlético e sonegam aquele gol. Então, foi falta sim em cima do Flaco Lopes. E vou até te dizer mais, Renata. Se vocês pegarem o recorte todo do jogo, o Ramon Abate-Abel, que fez uma boa arbitragem, ele marcou umas faltinhas tão toscas. Sabe aquela coisa? Cara, só para cabecear ele paralisa. Então, se ele marcou esse tipo de faltinha tosca, foi muito mais falta dentro da área. Então, Ronaldo, doutor, que virou corintiano também, chore na cama que é lugar quente. A banca dá e recebe. Foi muito pênalti. Bom, agora, claro, Chico Garcia, ele é o cara responsável por tirar as dúvidas aqui no programa quando o assunto é arbitragem. Francisco Aniversariante Garcia. Que isso, hein? Agora é o seu momento. Pênalti ou não? Olha, eu não quero ser o dono da verdade aqui, né? E nem discordar dos meus amiguinhos. Mas assim... Já tá o quê, Ronaldo? Já tá de verde. Ô, figurino, a Mila não vai ver o programa hoje, eu espero. Gente, pra mim não tem polêmica nesse lance. Nas 12 faltas e incorreções lá, você tem, nas 10 da regra 12, você tem que calçar o adversário. O Charles tenta chegar na bola e calça o Flaco Lopes. Atrasado. Pra mim não tem polêmica nesse lance, de verdade, é pênalti. É falta. Chico, E é isso, agora, cara Marcelo, coerente. Calçou. Cara coerente. Onde calçou? Você não tá conseguindo Onde enxergar. foi o toque? Gente, Meu mas, Deus, dá bom, o óculos pra ele, doutor. aí Presta o seu O óculos, toque não por foi na favor, perna? doutor. Aí Ô, a Doc, necessidade você conhece de um oftalmo? oftalmologista. Conhece um Não, o oftalmo? engraçado é que Aí já tá vocês... precisando de O engraçado é que Pelo amor de contra o Deus. Corinthians, vocês interromperam o calço. Vocês viram o campo contra o Corinthians. Agora, quando é pro time de vocês, nem encostou. Porque nesse caso ele procura com o pé lá. Olha só, gente. Futebol nada vai aí. ter que usar, Salta, se joga, futebol não vai ter que nada, usar mas o luva calço cirúrgica. Porque se encostar, contamina. Eu acho que futebol... Como é que é, Marco? vou usar a luva cirúrgica no pé, porque se encostar, contamina. Mas aí futebol tem um é movimento, né, contato. doutor? Ali, Tem um movimento estão do se Charles, não é jogando, só um não teve a contato, menor tem um intenção movimento. de fazer o Mas a pênalti. intenção é falta. Não teve Sim, Tudo bem, intenção. mas vem cá, a linha de analisar também, nós estamos analisando todos os Tá, quesitos. mas olha só, e se ele não tivesse intenção, mas acertasse o adversário? Mas não Mas é. no caso aí ele se joga. Aí olha pro juiz. O Vitor Roque se jogou. Ele caiu O juiz porque falou, quis. esse dá. Ele falou, não. Aí o outro se jogou e falou, esse aqui. Ele falou, esse aqui. Mas quando a gente olha a intensidade na jogada, a gente também olha a postura do adversário. Olha o corpo do Charles, a posição que ele está. O Charles ele não chuta, faz aquele movimento brusco. pra fazer a Ele ia falta. chutar. Tem que olhar isso daí. Ele também. atrapalhou-se, sim. O Ela Edu pegou ele. Dracena levantou uma coisa que passou batido aqui, que pra você, Edu, poderia ser marcado pênalti em qualquer um dos dois lances. Qualquer um aí. dos dois. É. Se o Gustavo segurou. Aí eu já discordo porque o Gustavo Henrique pega na bola. Não, Eles ele estão se segurando em agarrando, cima, o Chico. E aí ele dá Segurando, não, tá jogando o corpo em cima dele. Você foi zagueiro. Ó, rapaz. Chico, olha lá depois. Você foi zagueiro, você foi zagueiro, você tá cansado de... Olha o braço dele lá, olha o braço Deixa eu te dele falar, lá. você cansado de que ser isso, favorecido Cicinho. pelo juiz dessa pelo amor vez, de que Deus, você Cicinho. agarrava o cara e o Não, juiz dava falta. eu era um que jogador o atacante estava te técnico. agarrando. Eu nunca fiz pênalti. Eu nunca fiz pênalti, não. Nunca fez Eu gosto é dessas coisas. Agora, vamos ao gol corintiano, que pra muitos estaria impedido. E foi validado pela arbitragem. Edu, comece você. Impedido, e tá impedido claramente, Renato. Se você pegar aí, ó, o lance aí, quando a gente pegou na imagem, pegou sim. E aí, contra o Corinthians, quando foi lá na Copa do Brasil, se levantou lá, Tá impedimento. chorando. Agora que é aí contra o Corinthians, não, é gol. Então, pra mim, impedido. Olha, só por isso? Sim. Pô, não tem o que falar. Você quer se manifestar Tá impedido, mais? tá impedido. Eu adoro isso aí. Vai ter que dar 10 pênaltis, vai ter impedido. esse impedimento pra ganhar do Corinthians. Tá impedido Aí e é o outra. seguinte, eu estava na linha, eu levantei a mão e falei assim, ó, pode seguir, porque nossa. tá na mesma linha. E O quando que está... acontece com o Palmeiras quando enfrenta o Corinthians? Alguma coisa muda. Isso é fato, não é? Até o cheiro, né? Até o cheiro. Isso. Muda tudo. Ulisses, pra você, gol legal ou não? Gol legal, o Gomes dava condição, né? No lance, foi traçada a linha, a gente viu. E eu tô bem nesse lado aí desse gol. Pra mim, gol legal do time do Corinthians. Gol do Piquerez, né? Marco Aurélio Cunha, alguma coisa a acrescentar? Não, gol legal. Se tem a linha, fez o VAR e não está impedido, não sou eu que vou discutir. Olha! O problema é o cara que tá lá comandando o VAR. Coloca um pouquinho pra cá, um Rafael pouquinho pra lá. Trace, é isso? Traço. Isso é um problema mesmo. Os caras começam a Coloca linha um no pouquinho bico pra da grande cá, área e termina espera no o gol. negocinho, não, tá impedido. É o Ó, traço. Só pra Agora gente o tirar Trace aquela acertou, prova Ronaldo. dos 9. Everton, pra você tudo certo, gol legal, alguma coisa a Então, ser Renata, dita? o problema é a linha do trace, né? É o trace. Né? Esse trace me deixou um tanto quanto em dúvida. Mas tudo bem, não vou lutar contra a ciência e os dados.
Ai, a ciência só atrapalha a minha vida, né? E aí, Chico? Eu sou um cara da ciência. É isso, esse é um problema. Ai, vamos ser um pouco mais do mundo, Ô, Edu, da emoção. Vou soltar a sua mão, Edu. Né? A gente tava Tamo junto junto, ali, Chico, mas vou não? soltar a sua mão. Porque eu já vi lances passei do mais ponto. duvidosos em que até a gente falava que, pô, o problema é que a linha traçada, quando a gente olha na imagem, não parece. Nesse caso, pra mim, também não teve polêmica. Pra mim é gol legal. Então, por enquanto, estamos no 1-1, tudo ok, beleza. Agora, tem um lance que não foi marcado pela arbitragem. Para muitos, uma penalidade cometida por André Ramalho, o mosqueteiro da Fiel. E eu começo com o Marco Aurélio Cunha. Nossa imagem, já vou avisando, ela é muito distante, é a que temos, mas ontem na transmissão deu para ver imagens mais próximas, não é? Então, é agora a análise. Vocês teriam marcado mão dele e dado pênalti nesse lance? E aí, Marco? Não, não marcaria porque não tem auto-pênalti. Você não pode provocar o pênalti sem querer. E ali é uma mão casual que não tem a menor finalidade de falar que é pênalti. Lance normal. Que coisa estranha que está acontecendo no Jogo Aberto há alguns dias. Eu não posso falar nada. Eu só observo e me calo. Ulisses, e você? Acompanha o relator Marco Aurélio? Acompanho o Marcos. Eu até achei no momento do lance que houve desvio na cabeça dele. Ele tenta cabecear a bola e, obviamente, ele está com o braço. É um movimento até natural. É que é o seguinte, a arbitragem brasileira tem feito tanta besteira em relação a esse tipo de lance que, obviamente, que põe um ponto de interrogação na cabeça do torcedor. Mas a regra diz, claro, ele tenta o movimento, toca na cabeça dele ainda, e o movimento do braço é natural, não tem o que fazer ali, não está com o braço esticado, aberto. Ele está subindo para cabecear a bola. Para mim, não foi pênalti. Quem discorda? Quem marcaria essa penalidade aqui no programa? Alguém por aqui? Raimundo Nonato. Imagina. Raimundo Nonato. Renata, se a gente tá falando que marcou pênalti pro Flamengo e Grêmio, que também o cara tava perto, tava correndo. Aí você vai discutir o critério. Aí você vai Olha só, Chico, ele estava correndo. E aí bateu na mão. Ok, pênalti. E pra mim, eu também acho que foi pênalti. O cara arranca o cotovelo. Doutor, eu acho que Para pra aí, mim foi tem mais pênalti. gente Ele aqui arranca que o daria o cotovelo, ele pênalti, joga- sabe quem? Hoje tem que ser assim, Vou só ué. chutar, É da área. Schmidt. Imagina. Está livre, está lá fora. Capelanes. Aí vem. Ai, eu adoro, como eu gosto do jogo aberto. Eu vou baixar um decreto com o governo federal para que a gente tenha jogo aberto sábado e domingo. A gente tem que trabalhar todos os dias, porque eu adoro detectar a incoerência dos meus amiguinhos. Quer dizer, o Sir Ulisses Costa, ele fala, não, veja bem, olha só, vai Corinthians, movimento natural e tal, tem que pôr o braço. Mas no meio da semana passada, o movimento do Viveiros não foi natural? Ora bolas, ele toma uma trombada, cai, apoia o braço no chão de movimento natural e sai o gol do Atlético. Então, pra mim, o jogador ele tem que subir pra se proteger. Só que ele perde o tempo de bola, abre a asa e ó... E aqui, ó, e eu entendo o doutor também. O doutor não é que ele é corintiano, ele tá com birra do Palmeiras, que até agora ele não se conforma com o pênalti em cima do Vitor Roque cometido pelo Arboleda, que eliminou o São Paulo do Paulistão. Então, pênalti, mas no estádio corintiano eles não marcam. Pênalti! Então agora vamos diretamente para Chico Garcia. Francisco, a dúvida está no ar. Pênalti ou não nesse lance do André Ramalho? Ô, Edu, você subia pra cabecear assim, Edu? Não, ué. E eu também Mas fiquei com a hoje- impressão do Ulisses de que raspa na cabeça dele. Então ele tenta o cabeceio e a bola vai no braço dele, que está ao lado do corpo, quando ele sobe pro cabeceio. Considera um movimento natural, ou seja, não pênalti. Eu tô olhando pra câmera errada, né? Desculpa, gente. Não pênalti. É seu aniversário, você pode, Chico. Hoje é só alegria. Que ela vem me namorar essa aqui, descontração. ela vem me namorar aqui, mas na verdade tá aqui. Você pode quase tudo hoje. Calma. Ronaldão. E aí, Rona? Pênalti ou não? Você marcaria pênalti nesse lance do André Ramalho? Pra ver ele feliz, mais um pênalti ou não, tanto faz, né? Mas tem que ter uns 10 pra ganhar do Corinthians. Olha lá, pega o troféu lá do 10 derby pra ganhar, tem que vocês, ter uns o 10. Ó troféu. o pitão aí, ó o pitão, O que você vai contar, Rona? Coisa boa agora. Meus amigos, cada dia as coisas pro Corinthians parece que piora, viu? Eu dei uma notícia aqui no canal dizendo que o Coringão poderia receber aí mais de 66 milhões pela venda do Pedro, né? Que tá lá no Zenit, para um time da Arábia. Mas olha isso aqui, ó. Corinthians revisará contratos após venda sigilosa dos direitos de joia da base. O Pedro foi vendido e a gente não tinha essa informação. Após atravessando grave crise financeira, o Corinthians tinha a expectativa de receber cerca de 66,6 milhões com a venda do meio atacante Pedro revelado nas categorias de base do clube.
Contudo, a transação pode ser sacramentada sem que o time paulista receba o valor. A direção vai fazer um levantamento de outros contratos firmados nas gestões anteriores para identificar casos semelhantes. Isso porque o Corinthians vendeu ao Zenit, em agosto do ano passado, os 30% dos direitos econômicos que havia mantido após negociar o jogador com o clube russo em 2023. Na época, o Pedro ele tinha 17 anos e a transferência foi fechada com 9 milhões de euros, cerca de 46,7 milhões de reais, por 50% dos direitos do atleta. Agora, o Pedro negocia a ida do Zenit para um time da Arábia e um acordo que pode chegar a 35 milhões de euros, cerca de 222 milhões de reais. Caso a transferência seja concluída, o Corinthians receberá apenas 5,5 milhões referentes aos 2,5% do mecanismo de solidariedade da FIFA por ter sido o clube formador do atleta. A venda dos 30% que o clube ainda detinha de Pedro não foi divulgada oficialmente pelo Corinthians, então presidido por Augusto Melo, que acabou empichado em agosto deste ano. Em nota enviada ao Estadão, o mandatário confirmou que o dinheiro foi utilizado para abater uma dívida com o empresário Fernando Garcia, sócio da Elenco Esportes, empresa que agencia a carreira do jogador, e outra com o próprio Zenit. Todos os valores foram negociados com o departamento financeiro da época e também com o aval do departamento jurídico, como todas as negociações feitas por Augusto Melo. Seus departamentos eram unificados e nenhuma decisão passava sem a anuência de qualquer um que estivesse ali, disse Augusto Melo. Enfim, meus amigos, o Corinthians simplesmente vendeu os 30% que tinha ali do jogador e não publicou oficialmente. O torcedor corintiano não sabia, a gente se depara agora com essa surpresa. Tinha aí a esperança de receber um valor alto que poderia ajudar no pagamento do transfer ban do Santos Laguna, né, para tirar o transfer ban, mas agora vai ficar aí com apenas 5,5 milhões, que não dá para fazer nada. 66 milhões já era pouco dinheiro porque o Corinthians deve, imagina 5,5 milhões. Então, infelizmente, essa é a realidade do Corinthians. Mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se eu tiver alguma novidade, eu volto aqui e trago para vocês no canal. Por isso, se inscreve aí, ativa o sino, deixa aí o seu like e o seu comentário também, tanto do que você viu aqui no programa Jogo Aberto, quanto dessa notícia aqui agora. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!